Olá pessoal, meu nome é Orlando e bem-vindos a Biomonkey. Bom, antes da gente começar, eu tenho alguns recados para vocês que estão assistindo o vídeo. Bom, primeiro, pessoal, gratidão a todos mesmo, que estão seguindo, que estão interagindo, que estão trocando ideia, que estão em busca desse conhecimento que a Biomonkey estuda, que é a longevidade motora. A gente otimizar o nosso corpo para continuar fazendo o que a gente curte, exercício físico e esporte até o último dia de vida aqui no planeta Terra, com um corpo forte, saudável e inteligente. Pessoal, Café Biomonkey, segundo microlote já foi feito, temos 3 lugares em São Paulo. Quem tá aí na metrópole e tá a fim de comprar o Café Biomonkey, eu vou deixar na descrição do vídeo os 3 lugares. Segunda coisa, pessoal, tá na área, boné barreta da Biomonkey. Quem tiver interesse, também manda um direct. A gente pode enviar para vocês junto com o café, beleza? Então, vamos começar. O tema dessa semana, o tema de discussão dessa semana foi sobre o tecido muscular. O tecido muscular e a longevidade motora. No blog de segunda-feira eu apresentei sobre essa visão que o músculo, na verdade, ele faz muito mais do que só contração para articulação movimentar e a gente fazer vários tipos de movimento. O músculo é um tecido endócrino, então ele produz substâncias sinalizadoras, que se você for ver a descrição de um hormônio, é isso. O hormônio é uma substância sinalizadora, que ele pode atuar localmente, na célula, na própria célula, nas células em volta deles ou em outras células na outra parte do corpo, que é a mesma coisa com o músculo. Só que o músculo, o nome disso são miocinas. Lembrando que, curiosidade agora, nós temos 2 tecidos endócrinos, tá? A gente tem um músculo, o tecido muscular, e nós temos o tecido adiposo. A gordura do nosso corpo também é um tecido endócrino. Tanto que no músculo são as miocinas. Na gordura, no tecido adiposo, são as adipocinas. E sim, você já deve estar pensando, as adipocinas, se você tem uma quantidade excessiva de tecido de gordura, né, de adipócitos no organismo, isso não é legal, porque a adipocina, que são esses sinalizadores que são produzidos e secretados pelo tecido de gordura, ele tem características inflamatórias. Então, not nice, não é legal. Apesar que tem que ter um equilíbrio, né? Eu vou fazer um outro vídeo mais pra frente, a gente vai debater sobre isso, sobre essa parada do equilíbrio, que vem muito da filosofia oriental, né? Do yin e do yang. A gente tem que ter o equilíbrio pra chegar, um exemplo, pra chegar na longevidade motora, você tem que ter um equilíbrio, né? Também estava estudando isso semana passada, estava trocando ideia com os colegas, e a conclusão que a gente chegou qual que é? Que ambos os extremos, eles não são legais. O hiper e o hipo. Fazer muito de uma coisa não é legal e fazer nada dessa coisa também não é legal. Então a gente tem que achar o equilíbrio. Aí que entra o lance da gente, de nós, né, hackearmos o organismo para achar esse equilíbrio e achar aí o ponto de resistência. Quebra o ponto de resistência, estabiliza e volta de novo. Mas aí também é outro assunto, outro tópico que a gente vai falar sobre síndrome geral da adaptação e supercompensação. Essas duas teorias, né? Esses 2 mecanismos são fundamentais, tanto no treinamento esportivo quanto na vida. Mas eu vou falar um vídeo, uma semana a gente vai debater só sobre isso. Beleza? Ok, então voltando aqui. Tecido muscular. O músculo é um tecido endócrino, ele produz hormônios que têm um impacto positivo na nossa vida. Como eu comentei aqui no blog, né? Desde da modulação do sistema imune até a questão endócrina. E ele está totalmente relacionado à qualidade de vida. Ok. Segundo, a gente, assim, nós temos como eu posso dizer, esse mecanismo natural da espécie humana, que é o quê? Você tem a construção do organismo, né? Esse build-up, essa construção fisiológica
estrutural e química no nosso organismo e chega um ponto na nossa idade que ela começa a declinar, ela começa a decair. Isso a gente pode entrar em consideração como o colágeno, a síntese de colágeno. É por isso que os tendões e ligamentos, aí a galera que deve estar assistindo os atletas mais antigos, né? Quando eu digo mais antigos assim, que tem mais experiência, tem um lastro fisiológico maior, tá mais tempo aí praticando. Você percebe isso quando você se lesiona em nível de tecido mole, né, que é cartilagem, quer dizer, que é tendão ou ligamento, o tempo de recuperação é maior. Isso está totalmente relacionado com o tempo, com esse mecanismo de produção de colágeno, que ele é diminuído. Isso por fatores genéticos, fatores epigenéticos e fatores de alimentação, de nutrição. Também é um capítulo longo, a gente pode debater um pouco sobre isso em futuros vídeos. Para o músculo, qual que é o lance do músculo? Mesma coisa, né? A gente tem esse processo da construção do tecido muscular em nível de proteínas contráteis do músculo, só que a gente não pode esquecer uma coisa muito interessante, muito importante e muito assim, ó, top, que é a conexão neuromuscular. Na verdade, eu não vou falar muito sobre isso, mas tem muitas referências e cientistas que falam sobre isso, que é a questão dos tipos de fibra musculares, né? A gente tem 3 tipos de fibras. E o tipo de fibra que ela faz força, né? Que é uma fibra característica anaeróbica, ela começa a decair com o decorrer do tempo. A gente começa a perder ela. O que acontece? Os motoneurônios, que são uma terminação nervosa do sistema nervoso que vai até a fibra muscular, porque lembra disso, o músculo só contrai por conta de um estímulo eletroquímico. Vindo da onde? Do seu sistema nervoso central. O sistema nervoso central é feito de cérebro e medula espinhal. Então, se você não tem esse estímulo eletroquímico vindo para o músculo não contrai. A menos que você colocar um eletrodo, daí você dá um estímulo exógeno, né? Daí ele contrai. Tanto que você vê isso quando se você já teve, não sei se você já fez uma fisioterapia, né? Aqueles tratamentos de eletroestimulação. Basicamente é isso. Então o que acontece? Você começa a perder isso daí. Então, a perda de força, a dinapenia e a perda do calibre muscular, né, do volume muscular, ele está relacionado ao quê? A um mecanismo neuromuscular. Quando a gente começa a falar de tecido do corpo humano, quando a gente começa a falar de sistemas, a gente tem que lembrar de uma parte fundamental e assim, ó, chave. E no meu ponto de vista, como hacker e nerd do estudo do corpo humano, no meu ponto de vista é uma das partes mais difíceis, que ganha até do estudo imunológico, que é o sistema endócrino. O que acontece é, você chega um certo período da sua vida, que geralmente assim, na pseudociência, né, e no conhecimento geral, dizem que é em torno dos 30 anos. Também isso varia de pessoa para pessoa. Você tem um decréscimo da produção dos seus hormônios. Observação. Muitas vezes não é só somente o decréscimo da produção, mas também o tempo de produção, ele aumenta. Ok? Então você tem duas variáveis, você tem duas coisas que acontecem no seu organismo. Uma, ou a quantidade ela diminui, ou o tempo para você produzir isso aumenta. Então você tem o quê? Você tem um desequilíbrio de hormônio e do receptor desse hormônio. Porque lembra, o hormônio nunca trabalha sozinho, tá? Ele não vai chegar na célula e falar assim, ó, entrei, boa, vamos mandar bala aqui. Não tem. É a mesma coisa que trabalha com a enzima, né? Lembra, na escola, terceiro colegial, chave cadeado, né? Enzima, receptor. É a mesma coisa com o hormônio que acontece. Então eu quero dividir com você uma evidência, o porquê desse desequilíbrio hormonal que acontece na certa idade, né? Nós temos uma glândula no nosso cérebro, né? Na nossa caixa craniana, que ela é conhecida também como a glândula mestre. Você sabe qual que é? É a glândula, a hipófise, ou as pessoas também chamam de a glândula pituitária, que ela é dividida em duas partes, né? A pituitária anterior e a pituitária posterior. Vou mostrar, se liga. Ok, decapitamos o Ozzy, mas o Ozzy tá vivo ainda. 3, 2, 1. Tira uma cabeça.
A glândula pituitária, ela fica numa parte específica do cérebro. Para você ter noção o quanto ela é importante ela tem até um acolchoado de osso para guardar e proteger essa glândula, que ela fica bem aqui, ó. Então essa partezinha aqui, ó, é onde fica a glândula. Esse furinho aqui, ó, é o forame magnum, aonde desce a sua medula espinhal. E isso daqui, ó, chama-se cela turca. É onde fica a glândula pituitária, que ela parece como se fosse dois saquinhos. Assim, de forma simples, é como se fosse um escroto do ser humano homem, tá? Um saco. Tem duas saquinhas pra... E qual que é o lance? Você tem a anterior, você tem a posterior. A anterior, ela está relacionada aos fatores de crescimento, como o hormônio da tireoide, a glândula tireoide e paratireoide, que eles estão relacionados ao metabolismo e produção de energia. A gente tem também em relação à glândula adrenal, essa parte anterior tem relação com a glândula adrenal, os ovários e os testículos. Então, como você pode ver, essa glândula, uma glândula que é ínfima, é do tamanho do meu dedo, ela controla todos os outros hormônios no seu corpo. Agora a pergunta que você deve estar fazendo é, ok, Orlando, mas como é que faz pra gente hackear essa diminuição dessa glândula e tentar reverter isso? Preparados? Nunca tem uma resposta só. Lembre-se sempre disso, pessoal. Não é essa visão cartesiana de causa e efeito. O corpo humano, ele é multifatorial. Então você tem vários fatores ali que interferem. Qualidade de vida, exercício físico, dosagem de estresse, como é que você está se lidando com o estresse aí no seu ambiente, a nutrição, o seu microbioma. Muitas vezes você tem que fazer, sim, uso de farmacológicos para você... Ou você estimular essa glândula a voltar a produzir os níveis ideais, ou você ingerir hormônios bioidênticos, que, tipo assim, o seu corpo não produz, a glândula tá cansada, ela parou mesmo, você tem que produzir, você tem que colocar no seu organismo de forma exógena esses hormônios. Então, assim, não existe uma resposta clara, até porque se eu tivesse essa resposta clara aqui agora, eu estaria ganhando um prêmio, alguma coisa do gênero. São várias respostas e são vários meios, né? A conclusão é... Pessoal, essa decadência, esse declínio hormonal e esse declínio estrutural e químico no nosso organismo, ele é totalmente natural. A minha hipótese é, se nós hackearmos o nosso corpo de forma a manipular a nossa nutrição, manipular o nosso exercício, manipular a nossa recuperação e, literalmente, o nosso mindset, como é que a gente interpreta os estímulos do ambiente em formas de pensamento, a gente consegue fazer o quê? Em vez dessa caída estar assim, ó, ela vai fazer assim. Então você vai ter essa caída, normal, tem que ter, é natural da espécie humana. Só que ela vai se prolongar um pouco mais. Então, um exemplo, se você naturalmente ia chegar aos 60 anos já no limite, a gente vai por mais 40 anos, por mais 100 anos, para chegar até os 100 anos, daí você vai estar no limite. Ó, você ganhou 40 anos do quê? De autonomia motora, de experiência de vida, de fazer esporte, de fazer exercício físico e tudo mais. Fui longe, sim, a brisa é forte, tem muita coisa a ser estudada, o negócio é brabo. Mas é isso aí, pessoal, a gente tem que tomar consciência e tem que tomar essa responsabilidade na nossa mão, porque, assim, depende da gente, as escolhas são nossas. Eu já falei sobre isso, né? A genética, ela não determina o que você vai ser, é a epigenética, né? São os estímulos que afetam no seu corpo. Também vou falar um vídeo só sobre isso, na verdade vou trazer uma pesquisadora pra gente debater sobre esse lance de epigenética, beleza? Então, ó, pessoal, se você ficou até o final do vídeo, me passa seu feedback, deixa um like, segue o canal. Se você quer saber mais sobre Café Biomonkey, boné, touca, treinos e assessoria para você otimizar o seu corpo e ficar na versão high performance,
entre em contato ou no Fale Comigo do site ou manda um direct no Instagram, beleza? E é isso aí, queria mandar um abraço pra todo mundo, pra galera de São Paulo, firmeza, colei aí nesse final de semana, mandar um abração pro Olavo, ursão brabo, ele é o meu Digital Master, aprendo muita coisa com ele, é uma experiência top. Abraço pro Brunão, galera de Pirituba. Pessoal, se vocês querem fazer um treinão forte e bem estruturado e com uma assessoria gringa, fala com o Brunão. Se você tá afim de comer comida fitness, comida de qualidade, feita com ingredientes, coisa fina, feita com amor, dá um toque, o Marcão. E também, quer ficar brabo no Gil? Pessoal, Cezinha da Aliança, a academia dele fica no Ipiranga. E mandar um grande abraço também pra galera do centro, da Aliança Centro, do Mestrão do Mesquita. Mestre Mesquita, beleza? Colei lá, fiz um treinão brabo. Meu, é sempre top. Então é isso, pessoal. Queria mandar um abraço, gratidão a todos. Esse vídeo se pá vai ser um pouco mais atrasado, mas tá dentro. E a gente se vê nos conteúdos das nossas reflexões da próxima semana. Grande abraço, boa semana. Vamos hackear tudo. Tchau.